Caros irmãos e irmãs desse 10º Congresso, para nós é uma alegria espiritual imensa participar de um evento dessa magnitude, quando os corações espíritas, sobretudo do Estado do Espírito Santo e de outras regiões, se entrelaçam, se unem para refletir acerca dessa abençoada doutrina espírita, esse presente da espiritualidade superior em nossas vidas. Para refletir sobre esse tema, é preciso fazer uma viagem aos primórdios da evolução espiritual do orbe. Lembrando que, ao sermos criados por Deus, todos recebemos um presente do qual somos, por ora, incapazes de avaliar em toda a sua grandeza. Ao nos criar, o Todo-Poderoso nos presenteou com a imortalidade. Imortalidade. Isso significa que a eternidade nos aguarda. Mas aprouve o Criador não nos criar perfeitos, mas simples e ignorantes, cabendo a cada um de nós talhar a própria grandeza espiritual. Compete a cada espírito amealhar os recursos espirituais e construir a sua evolução passo a passo. Nesse sentido, a evolução da Terra nos mostra que milênios incontáveis foram gastos na organização de um corpo espiritual e de um corpo físico. Durante muito tempo, nós estagiamos nos chamados reinos inferiores da natureza, construindo o nosso perispírito, nosso corpo espiritual, aquele veículo capaz de gravar nessa fase da evolução a memória, as impressões, os recursos espirituais, e ser aquele grande agente plasmador dos corpos físicos inúmeros que nós nos utilizaríamos para fazer a nossa marcha ascensional. É preciso olhar com muito carinho, muita atenção para essa fase do desenvolvimento. Porque quando nós observamos a natureza, um animal sendo atacado por outro, sofrendo as intempéries do tempo, sofrendo para sobreviver, sendo obrigado a desenvolver habilidades que o tornem capaz de se alimentar, de se abrigar, nós devemos enxergar nessa aparente luta da animalidade a atuação da lei divina, que conjuga circunstâncias materiais, desafios, a fim de que nós possamos desenvolver a inteligência. Não fosse as experiências no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, nós não estaríamos hoje dotados de faculdades intelectuais, emocionais, instintivas e espirituais. Essa aparente luta das formas, que deixou muitos filósofos perplexos, porque não conseguem conciliar um Deus soberano, justo e misericordioso com essa aparente luta no reino animal, é, na verdade, uma lição da providência. Porque o Criador
tem um compromisso com o espírito indestrutível, não com as formas perecíveis. Não com as formas perecíveis. Aliás, diria Jesus no Sermão do Monte: não vale o corpo mais do que a veste? Porventura o espírito imortal não tem muito mais valor do que o corpo? E nesses fenômenos de luta, de seleção de espécie, de um animal devorando o outro, nós temos, na verdade, um palco em que se manifesta a lei de destruição das formas. Todas as formas, tudo que é material, é perecível. Tem data de validade. Surge, cresce e morre. Para renovar-se. Para renovar-se. Só o espírito imortal é eterno. Mas é natural que nesse estágio primordial da evolução, os espíritos superiores que dirigem o nosso progresso espiritual, sob a coordenação do Cristo de Deus, governador espiritual do orbe, procurassem primeiramente desenvolver habilidades ligadas à forma. Antes de alçar os voos da razão e da espiritualidade, nós precisávamos, enquanto espíritos, enquanto princípio inteligente, sermos capazes de coordenar um corpo como o que nós estamos utilizando agora. E isso foi obra dos séculos, como já dissemos. Atingida a idade da razão, vencidos os desafios de construir um corpo espiritual, vencidos os desafios de construir reflexos condicionados, instintos capazes de coordenar um corpo físico, a espiritualidade, com a sua pedagogia divina, apresentou ao homem encarnado um novo desafio. O desafio de se organizar e de viver em sociedade. Surgem então as tribos, surgem as tabas, as civilizações primitivas, o instituto da família, o instituto das trocas e todos os outros que enriquecem a vida social. O homem então, mais liberado das questões puramente biológicas, passa agora a concentrar a sua energia espiritual na vida em sociedade. Aprende a viver em grupo, aprende a caçar em grupo, aprende a armazenar alimentos, etc, etc, etc. Inicia-se então uma nova jornada milenar, sob a tutela misericordiosa de Jesus, que nos acompanha há pelo menos 4,5 bilhões de anos. Atingido um estágio de desenvolvimento social, quando a humanidade encarnada foi capaz de apresentar sociedades minimamente organizadas, os amigos espirituais entenderam que era preciso propor um novo desafio pedagógico para o encarnado. Já contávamos com civilizações milenárias como a China, com civilizações extremamente organizadas como a do Egito, dos astecas, dos maias,
dos hindus e tantas outras do Oriente. Era preciso então propor um novo caminho de desenvolvimento, na sequência da evolução. Porque a evolução não é obra puramente humana. Deus é um sol que atrai. É um sol que atrai. A evolução só acontece porque há uma força superior nos atraindo para o alto sempre. Como diria o livro de Humberto de Campos, poeticamente intitulado Luz Acima. Porque é sempre luz acima. Quando você pensa que atingiu um patamar de luz, há sempre luz acima. Sempre luz acima. Atingido então esse nível de desenvolvimento, do ponto de vista intelectual e social, o homem era notável, brilhante. Mas, espiritualmente falando, era uma criança. Era uma criança. Não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido profundamente pedagógico da palavra. Uma criança que não tinha coordenação motora para viver no mundo espiritual. Diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que os espíritos não conseguiam permanecer muito tempo no mundo espiritual. Sentiam necessidade de voltar para o núcleo encarnado do qual ele havia saído. Como uma criança assustada, que é colocada num ambiente sozinha e começa a chorar, pedindo para voltar para os braços paternos. Espiritualmente, crianças. Acostumados apenas com coisas concretas, incapaz ainda de desenvolver os grandes raciocínios abstratos do ponto de vista espiritual. Nessa fase então da infância, decide Jesus, o governador espiritual do orbe, que era o momento de iniciar-se um ciclo evolutivo extraordinário na história da Terra. O ciclo das revelações espirituais. Era preciso reunir, sintetizar aquele conhecimento que estava restrito apenas aos templos iniciáticos. Jesus então convoca um dos missionários e dos colaboradores mais enérgicos que ele conta na sua equipe de trabalhadores. Encarna no orbe Moisés. E começa a grande saga do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento da religiosidade humana. Mas Moisés sabia que lidava com crianças espirituais. Moisés sabia que para uma criança não se entrega instrumentos que somente um adulto pode manipular. Ninguém duvida da utilidade do bisturi, mas ninguém em sã consciência entrega um bisturi para uma criança de 2 anos. Sabedor de que não há evolução sem mediunidade, porque não há evolução sem contato com o mundo superior. Ou se quiserem,
podemos evocar a fala de Paulo de Tarso a João Marcos. A evolução também se dá em filas, dizia ele a Marcos. Damos as mãos para quem está em cima e as mãos para quem está embaixo. Todos devem chegar bem, mas quem se afasta deve chegar bem por conta própria. Sabendo que a mediunidade é esse vínculo, é esse laço que nos liga ao mundo superior, é essa ponte que nos coloca em contato com o futuro, é a possibilidade de saber o que você será amanhã. Moisés se utiliza da mediunidade de forma exuberante, mas a proíbe. Alguns poderão pensar: que contradição é essa? Como um dos mais extraordinários médiuns da revelação, que utilizava a todo momento a mediunidade, proíbe a mediunidade. Pela simples razão de que lidava com crianças espirituais. E se a mediunidade tem um profundo potencial de construir, ela também é capaz de destruir, de arrasar, quando em mãos equivocadas. Surge então a proibição do Deuteronômio de não consultar os mortos. Mas o mundo espiritual é tão sutil que, ao proibir, ele deixa registrado no primeiro compêndio de religiosidade dessa fase da humanidade a prova da imortalidade, por uma razão muito simples. Em matéria jurídica, nós costumamos dizer que você não proíbe condutas impossíveis. Não há necessidade. Só se proíbe condutas possíveis. De modo que não há necessidade de colocar uma placa em Paris dizendo assim: proibido levar a Torre Eiffel para casa. Porque é uma conduta impossível. O direito só se ocupa de condutas possíveis. Primeira lição: se Moisés proibiu, é porque o contato com os mortos era possível. Segunda regra do direito das proibições: só se proíbe condutas reiteradas e nocivas. Você não há necessidade nenhuma de proibir condutas esporádicas. Somente condutas reiteradas. Aquilo que acontece a todo momento e que é nocivo para a sociedade. Portanto, se Moisés proibiu o contato com os mortos, é porque esse contato ocorria de forma reiterada. Era hábito. Mas, naquele estágio da evolução humana, o contato era nocivo. Nocivo. Porque naquele momento, ou quando mentes espiritualmente infantis lidam com a mediunidade, geralmente no intercâmbio com o mundo espiritual, eles perguntam questões puramente materiais. Puramente materiais. Num processo de crendice, de misticismo, incompatível com o estado de evolução racional da humanidade. Prevendo esse perigo,
Moisés proíbe. E a jornada de religiosidade, de evolução espiritual, prossegue. O homem aprende que há um Criador. Começa a ensaiar as primeiras letras da lei de adoração. Mas como ele é criança, e de conceito abstrato ao lidar com objetos concretos, o homem da época de Moisés precisa de templos. O homem da época de Moisés precisa de rituais. Precisa de elementos concretos para entrar em contato com o que é puramente espiritual. E o mundo espiritual superior e o governador espiritual do orbe permitem essas atividades pedagógicas humanas, esses rituais religiosos, que são jogos para a mente espiritual infantil, a fim de que ela, no contato com essas atividades, consiga desenvolver o que o codificador irá chamar de senso moral. O senso moral, que só a espiritualidade e a religiosidade pode desenvolver no homem. Mas o tempo flui, o tempo passa. E a humanidade atinge os seus 18 anos. Atinge a sua época de maioridade espiritual. Nesse momento, as inteligências que dirigem o sistema solar, como revela Emmanuel no livro A Caminho da Luz, decidem que era preciso entregar ao homem encarnado. Ao homem encarnado. Porque nós ainda temos a doce fantasia de imaginar que a Terra é o centro do universo. Mesmo depois da astronomia nos ter ensinado que há aproximadamente 200 bilhões de galáxias, que só na nossa galáxia há aproximadamente 100 bilhões de sóis, e que cada sol carrega o seu conjunto de mundos, portanto são trilhões de planetas. Apenas no universo conhecido, nós ainda acalentamos a fantasia de imaginar que existe um Deus só para a Terra. Que existe uma religião do meu país. Que existe uma cor que é melhor do que a outra. Que existe uma língua que é superior à outra. Porque o nosso pensamento ainda é puramente terreno. Não conseguimos ainda dar o voo da universalidade. Nesse momento, então, da maioridade, os cristos do sistema entendem que era preciso revelar ao homem o código moral que vigora no universo infinito. O código moral. Esse código moral é tão extraordinário, uma vez assimilado pelo espírito imortal, ele provoca um desenvolvimento espiritual tão extraordinário, que eles resolveram dar um nome na Terra para esse código de boa notícia. Vamos dar uma boa notícia para os homens. Em grego, Evangelion, Evangelho. O Evangelho, então, é a boa notícia do mundo espiritual para os encarnados. Mas dessa vez,
o governador espiritual do orbe não envia emissários, porque ele sabia que a lição a ser aprendida pela humanidade era a lição imperecível do amor. E em se tratando de amor, ele resolve vir em pessoa. Em pessoa. Pessoalmente. Não para falar do amor. Antes de Jesus, nós temos epopeias do amor. Quantos filósofos cantaram o amor? Mas Jesus não veio apenas cantar o amor. Ele não veio apenas falar filosoficamente do amor. Ele veio testemunhar o amor. Então, no momento em que ele é crucificado, no momento em que o soldado vara o seu corpo com uma lança, no momento em que colocam vinagre na sua boca, qualquer um de nós amaldiçoaria. Ele, no entanto, diz assim: Pai, perdoa-lhes. Não é uma pregação de amor, é um testemunho de amor. A partir desse roteiro luminoso de vivência do amor, abre-se para os encarnados, abre-se para a humanidade terrestre um novo roteiro ascensional. $50 dias depois da dolorosa crucificação, Jesus, no Pentecostes, resgata a mediunidade, mas resgata de forma cuidadosa, resgata de forma paulatina, não de forma generalizada, de forma gradual. Inicialmente, a mediunidade se torna exuberante no círculo acanhado dos primeiros apóstolos. É no círculo dos apóstolos e seguidores diretos que a humanidade encarnada começa a exercitar um novo gênero de mediunidade. Não mais a adivinhação, não mais a clarividência sem compromisso, não mais a audiência sem compromisso nenhum, mas a mediunidade comprometida com o amor. A mediunidade comprometida com o bem do semelhante. A mediunidade desinteressada e desinteresseira. A mediunidade com Jesus. E ao longo dos séculos, inúmeros missionários, Antônio de Pádua, Francisco de Assis, Teresa de Ávila e tantos outros, tantos espíritos que encarnam em missão, apresentando uma mediunidade exuberante, a mediunidade aliada à pureza de coração. Porque a pureza de coração conduz inevitavelmente à mediunidade, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. A mediunidade não conduz necessariamente à pureza de coração. E esse círculo vai se ampliando, vai se ampliando, vai se ampliando. Na liderança desse processo de revelação da mediunidade, de revelação da religiosidade, da espiritualidade e do amor,
Jesus não convoca arcanjos, convoca seres humanos. Não criaturas perfeitas, mas apóstolos falíveis. E talvez as pessoas perguntem: por que Jesus não escolheu 12 anjos? Porque naturalmente na governança do mundo espiritual ele conta com espíritos puros. Por que ele não escolheu entre eles? Por uma razão muito simples. Imagine você chegando ao mundo espiritual, depois de uma encarnação de luta e de sofrimento, e sendo recebido por um arcanjo, e ele de braços abertos, e você constrangido, porque na sua ficha estão computadas algumas milhares de horas no serviço do bem, mas na ficha daquele arcanjo, milhões de horas a serviço do bem. Na sua ficha espiritual, alguns momentos de bondade. Na ficha do arcanjo, bondade full time, tempo integral. Você se sentiria constrangido. Jesus então prefere colocar um Simão Pedro. Porque quando você chega no mundo espiritual e fala: olha, Simão, não repara, eu trabalhei só algumas horas no movimento espírita. Ele não fala: não preocupa, meu filho, eu neguei Jesus 3 vezes. E você se identifica. Você se identifica. Então, se você é uma pessoa que tem muitos defeitos, é uma pessoa de convivência difícil, a Federação Espírita do Espírito Santo está convocando você para trabalhar. É o trabalhador ideal. Porque aqui, no movimento espírita e na seara de Jesus, não tem trabalho para arcanjo. Se tiver algum na plateia, me desculpe. Você poderia voltar para suas regiões celestes, porque aqui por hora não há trabalho para você. Mas se você é falível, se você é inconstante, se você é ora bom, ora mal, se ora você fala construindo, se ora você fala destruindo, o trabalho espírita te espera. E foi assim que o cristianismo se implantou no orbe. Porque o trabalho de Jesus nunca foi fora. O trabalho dele sempre foi dentro. As cadeiras são as mesmas. Há 2000 anos atrás estavam sentadas nessas cadeiras Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso, Judas. E agora, estou eu, está você. A escola é a mesma. O plano pedagógico é o mesmo. Mudaram os alunos. Os mais experientes prosseguiram. Os menos experientes chegaram à procura de aperfeiçoamento. Mas é na França do século XIX, quando a humanidade atinge a maturidade espiritual. Não mais um jovem ou uma jovem, agora uma pessoa de idade madura, experimentada. Jesus resolve adotar a terceira etapa do seu plano pedagógico. Abrir a mediunidade de forma irrestrita para
um dos apóstolos ou um dos discípulos mais lúcidos. Imaginou isso? Um dos discípulos mais lúcidos do Cristo. Aquele que no discurso, ao lado do seu túmulo, Camille Flammarion iria dizer: o bom senso encarnado. E esse missionário descortina a mediunidade. Tira da mediunidade todos os aspectos de misticismo infantil. Retira da espiritualidade, da religiosidade, da mediunidade, todos os aspectos ritualísticos, porque não fala mais com criança. Kardec se dirige a espíritos maduros. Maduros. É conversa de gente grande. E o codificador, com todo o seu equilíbrio, com a sua mente penetrante, vai descortinando passo a passo, separando o joio do trigo, o joio do trigo, o joio do trigo, a ponto do Espírito Verdade dizer a ele: erguerás na terra uma nova religião, mais bela e mais digna do Criador. Uma religião mais bela e mais digna do Criador. Um movimento de educação espiritual nunca antes visto na história da humanidade. Por quê? Porque é universal. Universal. Deus deixa de ser um Deus do bairro e passa a ser um Deus cósmico. A mediunidade passa a ser uma ferramenta na mão de adultos, não de adúlteros, de adultos, de pessoas espiritualmente maduras. Porque daquele momento em diante, não haveria mais espaço para a mediunidade sem compromisso com o crescimento espiritual. Kardec cataloga as faculdades mediúnicas, mas deixa claro que a base da mediunidade é o pensamento, e que mediunidade, na essência, é intercâmbio. É intercâmbio. Mediunidade ontem, mediunidade hoje, mediunidade sempre. Porque essa porta nunca mais se fechará. Por uma razão muito simples. Quando nós ganhamos lucidez e maturidade espiritual, nós chegamos a uma conclusão muito singela, mas profundamente significativa. Deus é o absoluto. O que você espera criar, você sendo relativo, depois que o absoluto já criou? A glória que nos compete não é a glória de criar coisas originais. A glória que nos compete é refletir o Criador. Refletir o Criador. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, nós trouxemos comida, ele diz assim: mas a minha comida
é fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é ser instrumento de Deus. Nós vamos percebendo que grandeza espiritual é ser veículo. E ninguém está privado da faculdade de ser veículo do bem. Você pode ser o médium da esperança onde todos se desesperaram. Você pode ser o médium da paz onde todos se desequilibraram. Você pode ser o médium do amor onde todos respiram ódio. E você pode ser o médium da sabedoria onde a ignorância tomou conta. Irmão Jacó, no livro Voltei, Frederico Figner, diretor da Federação Espírita Brasileira, um dos homens responsáveis pela estruturação do parque gráfico da FEB, ao desencarnar, percebendo a sua condição espiritual, que não era o que ele imaginava, dita pelas mãos de Chico Xavier o livro Voltei. E ele diz assim: aqui tenho aprendido a lição de que nós espíritos não podemos tomar as decisões, não podemos interferir para além do limite nas construções dos encarnados. Porque o encarnado é o administrador do mundo dos encarnados. Assim como o mundo espiritual é administrado pelos espíritos. Mas, se vocês encarnados buscam orientação, nós buscamos braços e mãos. E quando o encarnado se oferece para ser instrumento da espiritualidade superior, há um processo de parceria do mundo espiritual com o mundo dos encarnados. Através do encarnado, diz ele, nós espíritos temos acesso ao mundo material. Mas através de nós, os espíritos, os encarnados, podem pedir, podem penetrar, podem solicitar, podem participar de decisões do mundo espiritual. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos verdadeiramente o que significa essa parceria e o que representa a mediunidade, inevitavelmente nós chegamos à conclusão da mediunidade com Jesus, de que não basta ser médium de espíritos. Há espíritos de todos os níveis no mundo espiritual. Você pode ser um intermediário de mentes desequilibradas. Você pode estar sendo apenas um joguete na mão de obsessores. Mas quando um coração se desperta para a evolução consciente, quando você toma a decisão de conduzir a sua evolução, chega de ser joguete, eu agora quero fazer escolhas, eu quero subir, mas subir consciente. Quando você toma essa decisão, o seu coração e a sua mente passam a se conectar com as fontes do amor e da sabedoria que repousam em Deus. E aí nós aprendemos
como diria o filósofo Teilhard de Chardin, tudo o que sobe converge. Converge em Deus, que é a unidade orientadora, diretora e mantenedora da nossa vida espiritual. Mediunidade de amanhã será todos nós sermos instrumentos do bem, do amor e da sabedoria. Porque, como diz o benfeitor espiritual no livro Obreiros da Vida Eterna, chegará o dia em que a humanidade terá a glória de participar da religião cósmica do amor e da sabedoria. Religião cósmica do amor e da sabedoria. E cabe ao Espiritismo, com Kardec e com Jesus, acordar a alma dos encarnados e a alma das religiões pela mediunidade. Muito obrigado.